Boa noite, bem-vindos a todos ao Centro Social Nossa Senhora do Amparo, em Portimão. Eu sou o Padre Gonçalo Machado, sou jesuíta e sou responsável aqui pelo centro. Estamos a dar início à rúbrica Ponto de Cruz do Gabinete de Comunicação da Companhia de Jesus, Ponto SJ. Temos convidados especiais esta noite, aqui 3 convidados e acompanhados pela Rita. É uma alegria recebê-los. Vamos acompanhar as eleições do país e vamos ver quais são as dificuldades e as expectativas das pessoas do Algarve para esta região tão difícil que temos aqui no Algarve, com a falta de água, com as dificuldades de casas, com a dificuldade de emprego, tudo coisas que vamos ver aqui esta noite em direto, aqui para os nossos espectadores. Boa noite e obrigado por estarem presentes. Olá, boa noite, bem-vindos ao Ponto de Cruz, desta rubrica do Ponto SJ que quer ajudar a sonhar um país para todos. Eu sou a Rita Carvalho e é com enorme gosto que estou aqui hoje na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, em Portimão. Nós, em tempo pré-eleitoral, o Ponto SJ, o portal dos jesuítas em Portugal, quis lançar esta iniciativa para ajudar a sonhar o que nós consideramos um país mais digno e coeso, um país a crescer, um país com futuro e um país mobilizado para enfrentar os desafios. Quisemos fazer este exercício de discernimento e de reflexão à luz da doutrina social da Igreja e pensámos os principais princípios que inspiram a doutrina, tentar aplicá-los à realidade para analisar, julgar e a partir daí encontrar caminhos para o futuro. Por isso utilizamos este método da doutrina, que é o ver, julgar e agir. E vai ser também vai ser o programa da nossa conversa, vai ser um bocadinho olhar para a realidade a partir daí. Esta rúbrica Ponto SJ já começou há 2 semanas, começámos por lançar no Ponto SJ umas pequenas explicações sobre estes princípios da doutrina social da Igreja, o princípio da dignidade da pessoa humana, do bem comum, da subsidiariedade e da solidariedade, que são assim os 4 principais princípios, mas sentimos que mais do que isso era preciso ir para o terreno e conversar com as pessoas, escutar as pessoas, perceber quais é que são as dificuldades dos nossos concidadãos que estão por todo o país. Não é uma rúbrica política nem partidária, não vamos ouvir falar de partidos políticos nem nada disso, mas quisemos eleger alguns temas, assim, algumas prioridades para o país e percorrer o país a conversar sobre elas. Temos o gosto de começar esta rúbrica no terreno aqui em Portimão, onde vamos falar sobre desigualdades sociais, e o Padre Gonçalo já nos falou aqui de algumas que vocês conhecem certamente também aqui de viverem nesta região. Para a semana estaremos em Lisboa para falar sobre educação, depois iremos para Braga falar sobre economia e terminaremos esta rúbrica no final do mês em Coimbra, onde falaremos de participação cívica e democrática dos mais jovens. Antes de passar aqui a palavra aos meus convidados, a quem agradeço terem saído de casa hoje à noite para estar aqui neste salão a conversar, queria fazer aqui um bocadinho, se calhar um retrato, o Padre Gonçalo já falou de algumas coisas, mas aqui um bocadinho um retrato da realidade social aqui do Algarve. Eu não sou uma especialista, mas fui procurar no Plano de Desenvolvimento Social do Algarve, que tem como horizonte 2030 e tentar tirar aqui alguns tópicos que vocês se calhar conhecem esta realidade, mas como isto é uma rúbrica também para passar nos nossos canais para todo o país, quisemos traçar aqui um bocadinho esta realidade. Portanto, estamos a falar de uma região de contrastes sociais e económicos, onde houve um aumento populacional do país, ou foi a região que mais aumentou segundo os últimos censos, uma região com uma densidade populacional muito discrepante. Se houve freguesias que duplicaram a sua população, como por exemplo Olhão, outras freguesias mais do interior, como Alcotim, perderam metade da população nos últimos anos. Sabemos também que aqui na região do Algarve 22% da população é estrangeira, comparando por exemplo com Lisboa, que é apenas 12%. Aqui temos 2 grupos de estrangeiros, temos uma população com um poder económico maior, principalmente um grupo de ingleses que veio mais para Portugal para descansar e para se reformar, e em contrapartida um grupo de imigrantes mais jovens que vêm dos países do Brasil, dos países de leste e da Ásia e de África, que vêm à procura de emprego e de no fundo, terem uma vida um bocadinho melhor do sítio onde vieram.
Contudo, trabalham no turismo, na agricultura e principalmente na construção civil, mas sabemos que é também uma zona de grande precariedade laboral, com um trabalho muito sazonal e com baixos salários. Em termos de indicadores de rendimento, sabemos que o rendimento por habitante no Algarve apresenta ao longo dos anos valores mais baixos do que o resto do país. Sabemos também que tem uma população acima dos 65 anos que cresceu 50%, principalmente no interior desertificado, enquanto a população mais jovem, a população ativa, decresceu 10%. Uma taxa de desemprego superior ao resto do país e da média da União Europeia, um interior desertificado, exposto aos efeitos das alterações climáticas, como os incêndios, a seca. Parece que é tudo mau aqui no Algarve, mas não é, certamente saberão melhor do que eu. Sublinhava só aqui mais um dado que eu penso que também é importante, que tem que ver com a pobreza, com o risco de pobreza, que aqui no Algarve, na região do Algarve, também apresenta valores mais elevados do que no resto do país. Estamos a falar de 24,5% em comparação com 19,4%, que é a média em Portugal. E um dado aqui também muito preocupante, que fala de 11 mil crianças em risco de pobreza extrema. Perante este cenário, passo a apresentar os nossos convidados. O que nós tentámos trazer para esta conversa foram sempre pessoas do terreno, dos sítios onde vamos conversar. Não trouxemos especialistas de Lisboa, viemos à procura dos especialistas mais locais e tentámos dar 3 perspectivas. Uma perspectiva mais académica, mais da investigação sobre este problema, uma perspectiva mais de quem trabalha no terreno e que conhece as dificuldades e também uma perspectiva mais, como somos cristãos, não é? Pelo menos os que estamos aqui, mais aqui à beira, trazer uma perspectiva mais espiritual, mais ética, mais filosófica. Por isso, temos connosco o professor João Eduardo Martins, aqui da Universidade do Algarve, é professor auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, onde leciona na licenciatura e no mestrado em Sociologia, é licenciado em Sociologia pela Universidade de Évora e mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa. Li bem o currículo. Muito bem, isto é um resumo, claro. A doutora Mariana, que está ali, Piteira Santos, que é presidente da direção da equipa socio-caritativa da Paróquia de São Pedro de Faro, está também ligada à Associação Cristã de Empresários e Gestores aqui no Algarve, à ASEG, foi gestora na área do turismo também, penso que hoje esteja mais reformada, embora continue a acompanhar um bocadinho alguma atividade. Aqui esta senhora que está aqui ao meu lado, as pessoas todas estão aqui que conhecem certamente, a engenheira Helena Lucas, aqui da nossa paróquia, trabalha na empresa Águas do Algarve, engenheira do ambiente e colabora muito ativamente aqui na casa. Queria agradecer mais uma vez a vossa presença e passava já então aqui para o professor João Eduardo Martins, que nos vai trazer aqui a perspectiva mais académica e começava por lhe perguntar, estas desigualdades, estes problemas são mais ou menos comuns a todo o país, estamos a falar de problemas mais ou menos abrangentes, mas ao que parece que aqui na região do Algarve são mais gritantes. Há alguma, do ponto de vista da sociologia, alguma explicação para isto? Boa noite a todos presentes. Antes de mais nada, felicitar a organização pela pertinência do assunto. Foi um convite que eu não hesitei em cima da hora. Em aceitar. Dizer também que é um prazer para mim estar aqui porque queria relembrar a minha história pessoal da sociologia como sociólogo. Eu fui aluno de um padre jesuíta, Augusto da Silva, em Évora. Foi um dos fundadores da sociologia, que teve um papel fundamental na cultura e na Universidade não só de Évora, mas em todo o país. E, portanto, é com muito gosto que estou aqui, que aceitei este convite. Depois, gostava de dizer, em relação à sua pergunta, gostava de dizer só 2 coisas iniciais em relação às desigualdades. Primeiro, dizer que as sociedades globais em que vivemos hoje são sociedades constituídas por fortes desigualdades sociais e por fortes contrastes sociais. Portanto, o capitalismo global, marcadamente neoliberal, se gera inúmeras oportunidades de constituir riqueza, ele tem levado também à globalização da pobreza. De tal modo que a gigantesca crise social e económica de 2008 nos Estados Unidos da América, eu recordo que gerou um movimento de contestação social inspirado nos movimentos de indignados de Espanha
e até da Primavera Árabe, que foi nos Estados Unidos o Occupy Wall Street, em que o grande slogan de reivindicação era "Nós somos os 99%". Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as desigualdades na distribuição da riqueza e as injustiças económicas podem atingir contornos desta ordem. Os 1% que têm a maior parte da riqueza nas suas mãos contra os restantes 99% à escala planetária. Eu costumo dizer aos meus alunos para lerem a obra do Karl Marx, O Capital, para perceberem o mundo em que vivemos, não é? Que foi o teórico do capitalismo por excelência, e, portanto, o teórico da análise da exploração, das desigualdades, da luta de classes, e não é por acaso que uma das obras de economia que mais sucesso fez nos últimos tempos foi a obra de Thomas Piketty, O Capital no século XXI, que vai recuperar o trabalho de Marx para analisar as desigualdades enormes que existem no mundo atual. Bom, dito isto, a segunda coisa que gostava de dizer, antes de falar do Algarve, queria relembrar que desde o início do século XXI, portanto, deste novo milénio, nós passamos por 3 crises económicas e financeiras gigantescas, que se acumulam entre si. A crise económica com origem no mercado imobiliário dos Estados Unidos, que levou ao colapso da banca, não é? Primeiro com o colapso do Lehman Brothers, o Banco dos Estados Unidos, e que alastrou toda a Europa e, portanto, levou à intervenção da Troika em Portugal. E esse foi um período que devastou a sociedade portuguesa, aos mais diversos níveis. Depois tivemos um período de uma tentativa de recuperação e logo a seguir a pandemia, não é? E a pandemia teve outra vez efeitos económicos e sociais devastadores para a população portuguesa e também para a população do Algarve. É interessante, na primeira grande crise ligada à Troika, foi o setor da construção civil aqui no Algarve, que deu um grande estouro e, portanto, foi interessante e trágico ao mesmo tempo, que foi das poucas situações em que o desemprego dos homens foi superior ao desemprego das mulheres, porque foi o setor da construção civil que deu o estouro. Depois, na pandemia, novamente uma enorme devastação económica e social, e a seguir à pandemia, a guerra na Ucrânia, agora o conflito israelo-árabe e a inflação, que eu diria que foi aqui o detonador que fez o mal-estar populacional vir ao de cima, com uma série de contestações um pouco por todo o país, de vários setores sociais. Dito isto, é lógico que o Algarve tem as suas especificidades, não é? Como todos aqui sabemos, desde logo por ser uma região quase totalmente dependente da atividade económica do turismo, com tudo o que isto acarreta de transformações societais na região nas últimas décadas. O turismo trouxe um desenvolvimento económico interessante desde a sua gênese até aos dias atuais, mas é um desenvolvimento desigual e assimétrico. E, portanto, é uma atividade marcada pela sazonalidade, como todos sabemos, muito assente em mão de obra intermitente, precária e mal remunerada, e junta-se a isto o disparar do desemprego naquilo que nós aqui no Algarve tradicionalmente chamávamos quando acaba a época alta e começa a época baixa. Depois, também é uma região com fortes contrastes sociais entre o litoral e o interior, não é? Também devido à maior parte da atividade económica estar centrada no litoral, isto gera um êxodo rural do interior para o litoral e, portanto, que leva a um despovoamento forte do interior da região. E é também o turismo, que de certa forma está na origem das desigualdades de acesso à habitação dos últimos tempos, com uma economia da habitação muito ligada a este setor de atividade e um mercado imobiliário especulativo a inflacionar o preço das casas e dirigido a uma procura quer nacional, quer internacional, com elevado poder aquisitivo. E isso faz com que é um problema nacional com forte expressão neste momento, numa má situação aqui no Algarve, e ainda que se pode juntar a isto a ausência de políticas públicas para a habitação nas últimas décadas, que gerou este problema grave por todo o país e aqui com uma expressão forte aqui no Algarve. No que toca aos cuidados de saúde, sabemos que há enormes dificuldades e lacunas com falta de médicos em várias especialidades, que leva inclusivamente ao fecho de urgências em certos dias do mês, isso é conhecido aqui na região, não é? Portanto, passam a funcionar numa lógica intermitente, abrem Portimão, fechem Faro, abrem Faro, fechem Portimão.
Os casos da pediatria e da obstetrícia são um bom exemplo disso. E um enorme aumento nas últimas 2 décadas do mercado privado da saúde, que faz suspender o acesso à saúde de quem tem dinheiro para pagar. E, portanto, a região está marcada por desigualdades gritantes no acesso e nos cuidados de saúde. O novo Hospital do Algarve foi prometido politicamente há dezenas de anos, não há sinal dele, e queria recordar também que, entre muitos outros aspectos, os doentes com cancro do Algarve veem os seus direitos fundamentais violados em tempos de espera para cirurgias para além do legalmente permitido, e uma parte deles vai fazer tratamentos de radiocirurgia para a Espanha numa unidade de saúde privada. E, portanto, as pessoas são quase que abandonadas à sua própria sorte. Ainda na saúde, depois também há lógicas de gestão privada da economia a irradiar a gestão pública dos hospitais, que faz com que hoje falemos de urgências e hospitais em rede, médicos tarefeiros, rácios de produtividade em saúde que remetem para uma saúde contábil e bancária, tudo lógicas de mercado e do novo espírito do capitalismo, que, a meu entender, não se adequam à gestão do bem público, que é a saúde. Só para terminar muito rapidamente, uma palavra para a questão da educação. Eu sei que vão tratar da educação próxima semana. Uma próxima oportunidade, mas aqui no Algarve há dados que são muito relevantes. Portanto, nós temos um abandono escolar precoce acima da média nacional e taxas de insucesso escolar também muito acima da média nacional. Eu, aqui há pouco mais de um ano, fui interpelado por um jornalista sobre esse aspecto, que o Ministro da Educação, à época, estava preocupado com esse fator, aqui a situação da educação no Algarve, e perguntaram porque é que isso acontecia. Bom, e a minha questão é que também a atividade económica do turismo pode levar a que os jovens das classes populares desistam da escola mais cedo e se orientem para a atividade económica do verão, com a indústria do entretenimento, vão trabalhar para os corregas, vão trabalhar para os bares, e isso seja um desincentivo, de alguma forma, a continuar os estudos, nomeadamente das famílias mais pobres, em que o rendimento que os jovens depois oferem é um suporte para a família e que até podem ver com bons olhos esse trabalhar mais cedo. E, portanto, sim, o Algarve tem um conjunto de especificidades que fazem com que a questão das políticas públicas, que é qualquer coisa que eu gostaria de falar depois a seguir, me parece que tem toda a relevância para aqui, para esta região. E é isso. Muito obrigada, professora. Aqui neste retrato do ver, já ficamos aqui com um panorama muito interessante e muito claro sobre o Algarve. Doutora Mariana, sei que trabalha numa zona urbana, uma cidade de Faro, com os seus desafios próprios. Queria lhe perguntar qual é a realidade social que vê hoje em dia, tanto nas famílias mais algarvias, também como na situação das famílias e dos migrantes que tanto têm chegado ao Algarve. O que é que vê diariamente no seu trabalho? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui para dar testemunho do trabalho desenvolvido pela Pastoral Social da Paróquia de São Pedro, em Faro. Nós desenvolvemos este trabalho há já 26 anos na paróquia e ao longo destes anos temos tido contacto com realidades muito distintas. Começámos por ser abordados por pedidos de pessoas idosas que oferem reformas muito baixas, fruto da baixa escolaridade, dos serviços onde desempenharam a sua atividade e, consequentemente, de uma fraca carreira contributiva. Depois temos pessoas, agregados familiares, com baixos rendimentos, que, graças à crise, à inflação, que afetou tremendamente as suas vidas, sobretudo no que diz respeito no pagamento, crédito à habitação e às rendas de casa, viram a sua situação deteriorar-se consideravelmente. Estas pessoas mais idosas precisam de um apoio continuado ao longo da vida e dificilmente saem do ciclo de pobreza. E precisam também muito da nossa proximidade, do nosso olhar, do nosso ouvido atento aos seus problemas, porque isso faz muita diferença.
Esta realidade destas famílias que são ainda muitas vezes vítimas de situações colaterais criadas pelos filhos que entram no mundo da toxicodependência. E isso, infelizmente, na nossa cidade, e penso que também na região do Algarve, ainda tem uma predominância considerável. Agrava muito a situação das pessoas e torna a sua vida ainda mais sombria. Dentro das famílias com fracos salários, temos ainda um grupo que se destaca pela negativa, que são aqueles agregados familiares em que um dos membros do agregado perde o emprego. Aí a situação complica-se extremamente e não é assim tão pouco vulgar como isso. As pessoas enfrentam, nestes casos, sérias dificuldades para cumprir as suas obrigações, nomeadamente no que diz respeito ao pagamento do crédito da casa, pagamento de rendas, pagamentos de água e luz e até o seu próprio sustento. Depois temos o grupo dos imigrantes. Os imigrantes que vieram para o Algarve e que têm sido de uma importância enorme para a nossa região, dada a falta de mão de obra em muitas das atividades económicas principais da região, nomeadamente o turismo, a restauração, a construção civil e a agricultura. Essa mão de obra tem sido de uma importância muito grande. Quando essas pessoas arranjam trabalho, integram-se perfeitamente e o problema fica resolvido. Eu posso testemunhar por experiência própria pessoas de diversas nacionalidades que, tendo um emprego, integram-se perfeitamente, são diligentes, são cumpridores, são pessoas muito afáveis e, portanto, não constituem problema nenhum. É com muito agrado que testemunho isto em muitas situações. Onde a situação se agrava mesmo é quando falta trabalho. E neste momento está-se a sentir bastante, porque é época baixa, há hotéis que estão fechados e penso que isso tem contribuído. Pois não tem rede de suporte também, não é? A rede de suporte Não existe. é muito pequena. Existe já algum apoio, mas é insuficiente para os números de imigrantes. Mas a nível familiar, não é? O que nós teremos da família alargada não tem. A nível familiar, nada. O suporte tem, em termos oficiais, é algum, se bem que ainda reduzido. E então, a nossa ajuda, em termos da paróquia, aos que têm a sorte de ter emprego, a nossa ajuda tem sido na integração, criar-lhes condições para que se sintam integrados e acolhidos, colaborando no arranjo da casa, bens que nos são doados e que pomos à distribuição, para que eles se sintam verdadeiramente acolhidos no nosso país. Aos outros, a nossa ajuda passa muito pela alimentação, pelo vestuário e servirmos de interlocutores também junto das autoridades oficiais. Esses realmente ficam numa situação muito, muito vulnerável, porque perdem tudo, perdem rendimento, perdem o teto, muitas vezes partilhado com muitos compatriotas, mas até isso perdem, e depois é a alimentação, o vestuário e tudo isso. Aí a nossa ajuda, se bem que uma gota d'água no oceano,
mas como Santa Teresa de Calcutá dizia, se essa gota não existisse, ao oceano faltaria essa gota. Exatamente. Portanto, acaba por ser importante. Imagina. Dado que somos uma estrutura de voluntariado, mesmo o pouco que fazemos, que acaba para eles, acaba sempre por ser muito, para nós é um trabalho que tem custos, mas que tem, acima de tudo, muita doação pessoal, de um grupo de voluntários muito empenhado e muito dedicado, e que sem eles não seria possível levar a cabo esse trabalho. E realmente, como católicos, não podemos ficar indiferentes a essa realidade. Também, sendo pessoas de outras religiões, a maior parte deles são pessoas de outras religiões, agrada-nos pensar que damos o nosso contributo para o ecumenismo de proximidade, das bases, chegar às bases, porque a maior parte deles não fala português, nós comunicamos com eles em francês ou em inglês, respeitamos os seus requisitos em termos de alimentação e, acima de tudo, tentamos fazer com todos eles. E, portanto, é gratificante para nós também dar esse contributo. Muito bem. Posso passar aqui a palavra à engenheira Helena Lucas, já voltamos a falar um bocadinho do trabalho da paróquia. Faz favor. Engenheira Helena Lucas trabalha nas águas do Algarve, embora esteja aqui também para falar sobre outras coisas, e a perguntar, sabemos que os recursos também são muitas vezes causa de desigualdades sociais e sabemos que aqui no Algarve vive-se uma situação drástica e dramática em relação à falta de água. Qual é que é o retrato atual do problema? Onde é que já está a faltar? E também porque é que, olhando para um problema que já tem tantas previsões e tantas projeções, porque é que temos sempre a sensação de que só estamos a ver as soluções a aparecer agora? Ou se calhar é uma sensação errada, corrija-me. Eu queria agradecer também o facto de me terem procurado aqui nesta comunidade da Nossa Senhora do Amparo e dar o meu contributo como profissional na área do ambiente. Trabalho de facto nas águas do Algarve há mais de 2 décadas e sou responsável pela água que chega às torneiras no Algarve e contribuo com uma equipa para isso. E, de facto, atualmente estamos numa situação, quer ao nível global, quer particularmente aqui no Algarve, mas ao nível global, de esgotamento de recursos naturais. E, em particular, em algumas regiões do planeta, como aqui, se estamos a verificar, no Algarve, na Andaluzia, na Catalunha, o esgotamento também dos recursos hídricos. E porquê? Porque é que não está a faltar água, mas estamos numa situação em que a procura é mais elevada do que a disponibilidade. E, pela primeira vez neste século, já tivemos uma grande seca em 2005, mas voltamos a estar noutra situação em que temos água para menos de 1 ano para as necessidades do Algarve. Claro que estamos em fevereiro, no início de fevereiro, e que ainda pode chover. No entanto, nos últimos 10 anos, quase não diminuiu sempre sistematicamente a precipitação, menos 10 dias em média por ano, e portanto, esses 10 dias fazem falta. Podíamos, então, 10 anos sempre a diminuir, esperamos sempre, porque os ciclos de seca são históricos nesta região, no Mediterrâneo, não é? Na Península Ibérica, na Norte de África, nós estamos habituados a períodos de seca, ciclicamente. Mas os ciclos agora são mais curtos, não é? E agora, nos últimos anos, são 10 anos em que temos menos água sempre, constantemente. Isso quer dizer que as alterações climáticas estão muito presentes em muitas regiões do globo e aqui em particular com os tais ciclos de seca, incêndios
e diminuição da precipitação. E nos últimos 5, 6 anos temos, de facto, estado nessa situação e não conseguimos prever que vá piorar ou que melhor, porque nós vemos noutras regiões períodos de chuvas intensas, bastante curtas e com danos gravosos, não é? Quer em Portugal, quer no Algarve nós não temos tido inundações, já tivemos também grandes inundações este século, mas atualmente não temos de facto a água que necessitamos para os diversos usos, para a agricultura, para o abastecimento público e para o turismo. E para um ano, não é? O que pretendemos sempre é ter uma disponibilidade que dê pelo menos para 2 ou 3 anos. E de facto não estamos a conseguir. E porquê é que não temos? Porque também a temperatura aumenta. Nós tivemos, desde maio de 2023, consecutivamente, temperaturas sempre a atingir o máximo, inclusivamente em janeiro deste ano, já de 24, e isso também leva a um aumento do consumo. A água em Portugal e no Algarve é um direito acessível a todos, universal, seguro, e isso também nos faz sentirmos que este bem comum podemos o desperdiçar e faz falta um pouco dessa eficiência, dessa consciência da dificuldade. Ainda há pouco estávamos aqui a falar. Antigamente... Há 3 ou 4 décadas em Portugal, aqui no Algarve, era preciso ir ao poço. Portanto, as pessoas estavam habituadas a viver com pouca água. Com pouca água. E agora nós todos temos um rio em casa e que podemos pô-lo a correr a qualquer momento do dia ou da noite. E, portanto, isso faz com que o valor deste bem de todos não seja dado esse valor e por isso leva a algum desperdício e depois a estarmos num cenário também como este que estamos. Que já com algumas restrições e com alguns... Nós atualmente não estamos a restringir, mas estamos a prever, diminuir, não é? Estamos a prever que temos que fazer um esforço no sentido de diminuir, contrariar o aumento do consumo, quer na agricultura, quer no turismo, sendo mais eficientes. E também no setor urbano. Por exemplo, reduzindo as regas, a pressão na rede. Já começámos este mês. O rio já está mais estreito. Sim, estamos a tentar que as pessoas sintam claro. Que não se pode desperdiçar este bem que é de todos. Como é que isso se faz? As entidades gestoras do Algarve podem dar esse contributo, controlando melhor a pressão do sistema para que também não hajam tantas fugas no sistema, diminuir fugas e também que haja este sentimento de diminuição deste recurso. Disponibilidade. Exatamente. Muito bem. Feito este retrato, passamos agora para o julgar, e eu voltava ali ao professor João Eduardo Martins. Nós temos procurado perceber como é que estes princípios da doutrina, da dignidade da pessoa humana, do bem comum, se têm aplicado à realidade. E eu queria lhe perguntar em concreto como é que este desejo do bem comum, que é no fundo pretende que todas as pessoas se possam desenvolver e crescer plenamente enquanto pessoas e sociedades, se tem sido esse o motor das políticas públicas dos últimos anos, ou se numa região com tantos contrastes como bem descreveu há pouco, os interesses particulares e de cada grupo ou setor têm de certa forma prevalecido em detrimento do combate às desigualdades? Bem, a sua pergunta é muito interessante e fez-me lembrar de imediato um ensaio extraordinário de um sociólogo francês que eu li já mais que uma vez há pouco tempo, que se chama François Dubé, e que o ensaio intitula-se A Preferência pela Desigualdade, Compreender a Crise das Solidariedades.
e em que a tese defendida por este autor é que numa sociedade altamente individualizada, como é a nossa, assente na competição meritocrática, mesmo aqueles que em abstrato defendem os valores da igualdade, nas suas práticas cotidianas ao agirem em prol dos seus interesses pessoais, eles acabam por reproduzir a desigualdade. Mesmo aqueles que defendem o ideal da igualdade a um nível abstrato. Ou seja, procurando fazer o que é melhor para si, a dinâmica individual leva a que as desigualdades aconteçam. E, portanto, este autor defende que não são só as enormes desigualdades baseadas nas lógicas de opressão, de exploração, ligadas ao capitalismo económico que nós vivemos, o turbocapitalismo, que leva não é só isso que leva a uma crise das solidariedades, mas que o inverso também é verdadeiro. Ou seja, a crise das solidariedades também leva ao incremento das desigualdades sociais. Isto parece-me muito interessante para reflexão. Em segundo lugar, a questão das políticas públicas que levanta, e que é crucial, em meu entender, e que tem sido uma das maiores lacunas das políticas nas últimas 2 décadas, falando em específico do caso português. Não só do caso português, mas falando em específico do caso português. Portanto, nós tivemos uma hiper-austeridade imposta pela Troika, com um governo de direita à época que quis levar mais longe que a própria Troika, e isso devastou de alguma forma o Estado Social e as condições de vida das famílias e dos indivíduos. Depois tivemos um governo de esquerda que acabou de fazer a austeridade por outras vias, não é? Não foi propriamente o corte de rendimentos e reformas, mas foi no Estado Social, na saúde, na proteção social e tudo o que tem a ver com as dinâmicas do Estado Social, portanto, privilegiando o déficit orçamental e a dívida pública, essa ideia das contas certas e de cativações que não deixaram o orçamento sair para a saúde, para a educação, etc. E, portanto, não é por acaso que nós vimos os professores, os médicos, os enfermeiros, os polícias, agora, os movimentos sociais em luta pela habitação, em protestos frequentes, como já não víamos há algum tempo atrás, e a inflação, com a consequente perda do poder de compra, foi o detonador, em minha opinião, que fez com que tornasse visível o descontentamento social. Portanto, o investimento nas políticas públicas e no Estado Social, a meu entender, é fundamental. Desde logo, é fundamental para a melhoria da qualidade de vida das populações e para garantir o cumprimento dos direitos sociais consagrados na Constituição da República e para o funcionamento da própria democracia. O encolhimento do Estado Social significa também o encolhimento de alguma forma das classes médias, não é? Estamos a falar dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de ação médica, dos professores, e, portanto, menor investimento. E também as mulheres mais penalizadas do que os homens, porque as mulheres trabalham mais no social, na saúde, e, portanto, se há um corte no Estado Social, que também é o lado feminino que fica mais penalizado que o masculino no mundo do trabalho. E, portanto, eu acho que as políticas públicas são fundamentais na saúde, na educação, na proteção social, sendo que estas iniciativas são fundamentais também, que elas complementam-se, mas se o Estado Social não cumprir a sua função e se não forem este tipo de iniciativas importantíssimas que a paróquia social faz, todos os dias no seu apoio social, quer dizer que os indivíduos são abandonados à sua própria sorte. Não é? E, portanto, quer dizer que a célebre canção do Sérgio Godinho, com o refrão "só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde e educação", está na ordem do dia. Outra questão muito relevante que tem a ver com as políticas públicas é a fraca capacidade da sua implementação. Nós somos muito bons a fazer planos, somos muito bons a pôr coisas no papel, temos das leis mais avançadas do mundo, mas depois a concretização, portanto, da sua concepção à implementação nos terrenos, eu acho que há aqui uma lacuna enorme, e quando se trata de pôr a mão na massa e dar recursos humanos, recursos financeiros, equipas de trabalho para pôr as coisas no terreno a funcionar, aí estamos muito aquém daquilo que seria necessário. Depois, para terminar, a questão se os interesses particulares no Algarve se sobrepõem ao bem comum. Eu penso que sim, parece-me evidente em alguns aspectos de algum do pessoal político da religião, isso não é possível generalizar, há bons e maus políticos, não podemos fazer essas generalizações abusivas que são todos iguais,
há pessoas com certeza que têm um empenhamento na sua causa política por valores importantes que se orientam, mas nós vemos algumas questões como a luta contra as portagens da vida do infante aqui no Algarve, que é uma reivindicação popular já há muitos anos, e que mexeu com a região, ou o novo Hospital Central do Algarve, o tempo que já tem de reivindicações populares não satisfeitas e que o pessoal político não deu resposta. Não é? Eu penso que, em parte, e isto é uma especulação, pode ser também porque, por vezes, os interesses do partido sobrepõem-se aos interesses das populações da região. E para já ficava... Muito bem, obrigada. Doutora Mariana, falámos aqui da solidariedade e da importância também da solidariedade. Eu perguntava-lhe exatamente isso, não é? Numa área como o combate à pobreza, como é que a aplicação destes princípios da solidariedade, não é? Das pessoas que ajudam concretamente, mas também da subsidiariedade, não é? Esta complementariedade entre o Estado e quem está mais próximo das pessoas, se tem realmente ajudado a minimizar o problema dos mais frágeis? Tem ajudado, definitivamente, mas a complementaridade é muito importante, como dizia, e muito bem, e referindo o que o doutor dizia há pouco. No nosso caso concreto, os princípios da subsidiariedade e da solidariedade têm estado sempre de uma maneira muito concreta e muito palpável no nosso trabalho. Por exemplo, quando o Banco Alimentar contra a Fome iniciou o seu trabalho aqui no Algarve, há cerca de 17 anos, nós fomos das primeiras instituições a assinar um protocolo com eles. Essa assinatura desse protocolo tem-se revestido de uma enorme importância para podermos colmatar muitas das falhas na assistência a estes casos mais necessitados, sobretudo em termos de géneros alimentares. Mas o trabalho do Banco Alimentar também é bom que se refira que tem vindo a melhorar e muito, não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade do que nos tem sido oferecido, nomeadamente bens frescos, hortícolas e outros tão importantes são para melhorar a alimentação destas pessoas, tanto adultos como crianças. E porque nós temos proximidade às situações concretas das famílias, e isso é muito importante, essa proximidade, é-nos possível fazer uma distribuição mais justa de acordo com as necessidades de cada agregado familiar. E isso, de facto, é mesmo muito importante. Também colaboração recebida de entidades oficiais, nomeadamente escolas, a restauração também, e da comunidade em geral. Porque sem esta conjugação de esforços não seria possível a nossa ajuda chegar a tantas pessoas. Mas sente que há partilha e que há solidariedade entre as pessoas? Há muito. E na nossa comunidade de São Pedro é com muito agrado que vemos que a comunidade cada vez mais se tem empenhado nessa ajuda, sensibilizando-se com o trabalho que é efetuado na paróquia. Isso é muito gratificante. Mas também as entidades oficiais, apraz-me registar o trabalho da Junta de Freguesia, por exemplo, que tem realmente mostrado uma grande sensibilidade pelo trabalho que fazemos na paróquia e dá-nos uma ajuda inestimável, nomeadamente em termos logísticos, no apoio ao transporte, à recolha de géneros, de bens doados, e portanto isto é uma vertente nova. E é um trabalho em rede também, que é importante a nível local. E isso é muito importante. Antigamente não estávamos tão habituados a ver. Tivemos outra ajuda importante, que também não era uma coisa muito vulgar, através do orçamento participativo da Junta de Freguesia, a que concorremos e ganhamos nesse concurso público, ampliámos as instalações do refeitório e onde desenvolvemos a nossa atividade, e esse também foi
um excelente contributo. Também devo referir, como já disse anteriormente, a comunidade de São Pedro realmente tem compreendido que o trabalho social não compete só ao grupo socio-caritativo, como o Papa Francisco diz, fazendo eco daquela frase do Evangelho: onde está o teu irmão. Eles têm compreendido que o apelo também é para a comunidade toda. O irmão compete-nos a todos nós estar atentos e ver quais são as necessidades. Isso é muito gratificante. Desse irmão, exatamente. Citou o Papa Francisco e eu vou à boleia dessa citação, aqui passar à Helena, já não tanto à engenheira, mas se calhar mais à paroquiana. O Papa tem exatamente denunciado estas situações contra a dignidade da pessoa humana, tem falado de uma economia que mata, dos direitos dos mais vulneráveis, como os migrantes, as crianças, mas também do cuidado com a casa comum e cuja destruição podemos ver olhando à nossa volta. Do seu olhar cristão, onde é que se sente que, ou pelo menos a sua sensibilidade, onde é que são mais gritantes os atentados contra a dignidade da pessoa humana atualmente, aqui mais neste universo onde nos movemos? Nós aqui no Algarve, eu acho que há uma situação que é um atentado bastante grande à dignidade humana, que é a falta de acesso a uma habitação. Quer sejam pessoas que são de cá, que não conseguem comprar uma casa. Nem alugar, não é? Nem alugar. Quer sejam pessoas que imigram para cá. É uma grande dificuldade. Acho que todas as semanas os nossos párocos encontram essa situação. De facto, de famílias, de imigrantes, ou de portugueses, ou de pessoas que ficam sem emprego, como a doutora Mariana falou, e que depois não podem pagar a sua casa, e a casa que estavam a comprar, ou não podem manter a renda. Mas não é uma questão de falta de imóveis? Não, existem imóveis a um preço muito elevado, especulativo. Como dizia, não é? Como e há quem pague, não é? A professora, existem, todas as nossas casas valem muito dinheiro, se as pudermos pagar, não é? Mas, de facto, parece-me que é uma situação que atenta à dignidade humana, não ter uma habitação para morar. Quer seja quando se decide uma família ir para outro país trabalhar, e arranjam trabalho, mas não arranjam casa. E nós não conseguimos, na comunidade, dar resposta a isso. As políticas públicas também não têm dado essa resposta. É quase como uma alteração climática que estamos a ter, porque é tão presente e não conseguimos atuar. Sentimos-nos muito impotentes. E a solidariedade não chega, não é? Se calhar para encher um prato ou arranjar uma roupa, toda a gente pode contribuir e colaborar, mas uma habitação... É muito difícil. Acho que é uma das questões muito prementes na nossa sociedade. Outra questão de que também nós aqui nesta comunidade de Nossa Senhora do Amparo, há mais de 2 décadas também que prestamos apoios, prestamos um serviço de refeições no refeitório social. Sim, social a pessoas da rua, essencialmente, e também distribuímos roupa a muitos migrantes que chegam, a muitos trabalhadores imigrantes. Mas o que me parece é que estes processos são muito longos, demoram muito tempo a resolver. Nós damos, se calhar, refeições a um conjunto das mesmas pessoas durante muito tempo. Nós damos aquilo que conseguimos, mas a sociedade não dá uma resposta a essas pessoas que estão numa fileira mesmo de periferia da sociedade. Total. E de facto
fazendo nós, a comunidade, todos em conjunto, muito, parece muito pouco, porque essas pessoas continuam na rua, a dormir precariamente, mesmo com centros de abrigo que se construam, não chega só isso, é preciso um envolvimento que é preciso dar a essas pessoas. Para darem a volta e conseguirem superar e autonomizar-se. Voltando aqui uma última ronda de perguntas mais vocacionada aqui para esta área do agir, porque não vamos desistir de sonhar um Portugal para todos. Queria perguntar a cada um que caminhos é que acham que se abrem para o futuro e qual é que é o papel de cada individualmente ou de cada grupo pode ter na construção desse futuro. Aqui para o nosso professor, sente que há algumas tendências a mudar, que pode haver alguma inversão desta realidade que vinhamos aqui a falar, ou está pouco esperançado em relação a isso? Eu gosto de ser otimista e gosto de me mover pela esperança. Mas, sendo mais realista, eu não estou muito otimista neste momento. Porque eu penso que vivemos numa sociedade organizada a partir de um modelo económico e financeiro altamente competitivo e excludente, dentro de uma lógica, como eu falei ainda há pouco, de um turbocapitalismo quase esquizofrénico, com uma individualização do social muito exacerbada, não é? Uma sociedade muito individualista, em que o indivíduo está muito centrado em si próprio, com o recuo do papel dos coletivos sociais e dos direitos sociais que protegem os indivíduos e os trabalhadores, e com lógicas do capital financeiro global a imporem-se às lógicas do bem comum. Ou seja, quando o Papa Francisco diz que a economia mata, eu penso que ele sabe do que é que está a falar e está a alertar toda a gente para isso, e fez-me lembrar um sociólogo sueco que trabalha esta questão das desigualdades, que é o Göran Terborn. Um dos seus livros principais designa-se A Desigualdade Mata. Portanto, não só a atual economia é uma economia excludente, como as desigualdades sociais agravam as situações sociais nas mais diversas sociedades. E, portanto, para mudar este estado de coisas, eu penso que tínhamos que ter uma mudança de políticas económicas, financeiras e fiscais, que se preocupasse com a redistribuição da riqueza, não é? Por exemplo, a intervenção da Troika aqui em Portugal e também no Algarve foi buscar o dinheiro aos trabalhadores para salvar os bancos, ou foi buscar o dinheiro aos reformados para salvar os bancos, e temos de fazer uma redistribuição da riqueza ao contrário, não é? E buscar a riqueza onde ela está. Isto não é tirar a riqueza dos mais ricos, mas é equilibrar no sentido de haver uma distribuição equitativa da riqueza e dos salários. Por outro lado, o investimento robusto no Estado Social parece-me fundamental. Na educação, quer dizer, não me parece aceitável que faltem professores durante o ano letivo todo a milhares de alunos. Na saúde, na habitação, na proteção social dos mais pobres e a melhoria substantiva dos salários das classes trabalhadoras, sejam elas as classes populares, com a subida do salário mínimo, mas também os salários médios, que em Portugal são muito baixos e que me parece que tem que haver uma atenção das políticas também para aí, num contexto de elevada inflação. No estado atual da questão social em que vivemos, num contexto de uma vulnerabilidade social de massa, eu penso que talvez valesse a pena debater a possibilidade de implementação, isto já se começa a falar noutros países, de um rendimento básico universal. Isto é muito polémico. Nós já tivemos um debate no Ponto SJ sobre isso. Sim. Foi uma coisa que eu, até a ver esse debate, nunca tinha ouvido falar nisso. Mas é muito interessante. Sim, ou seja, um rendimento que permita uma vida digna a toda a gente, que seja uma base para depois aí partir no mundo do trabalho, poder acumular outro tipo de rendimentos, mas as necessidades básicas de sobrevivência estarem asseguradas. No Algarve, obviamente há aqui coisas muito práticas, não é? Que eu penso que podiam melhorar a qualidade de vida da população algarvia, desde logo a eliminação das portagens da David Infante parece-me importante, porque eu lembro-me, antes da introdução de portagens, eu para vir a Portimão ou Lagos, no verão, demorava 2 horas e desistia de vir, não é? E imagina as pessoas que trabalham todos os dias a circular de um lado para o outro, de Sotavento para Barlavento e de Barlavento para Sotavento, em 20, 30 minutos com as portagens podem, na parte da manhã, estar no sítio, na parte da tarde. Isso acelera a atividade económica e penso que seria muito positivo, para além dos custos que é as próprias portagens para os indivíduos e para as empresas. Depois, ao nível da saúde, a construção do novo Hospital Central parece-me urgente, não é? A diversificação da atividade económica para fazer face à monocultura do turismo.
E, portanto, para além do turismo, diversificação da atividade económica parece-me fundamental. A aposta na elevação dos níveis de qualificação escolar e profissional da população ativa do Algarve, o combate ao insucesso escolar, ao abandono escolar, que aqui tem uma expressão forte, o combate à própria pobreza, que a taxa de pobreza no Algarve, como disse muito bem, no continente está acima da média e é mais alta relativamente aos últimos dados, ou aos dados mais recentes, exceptuando os Açores, que têm uma pobreza muito mais expressiva do que o Algarve, e aqui estamos a falar fora do continente. Há a aposta na inovação, no desenvolvimento tecnológico, na qualificação das empresas, porque empresas mais qualificadas permite que os jovens, por exemplo, quando saem das universidades, terminam os seus cursos, têm sítios onde procurar emprego qualificado e não pensam em sair do país para fora ou da região, e, portanto, a qualificação não só dos trabalhadores, do próprio patronato, que há pouco tempo tinha uma média de qualificações mais baixa que os próprios trabalhadores, e, portanto, é muito importante esta qualificação das empresas, penso eu. Aqui a Universidade do Algarve teria um papel importante na transferência de tecnologia para a região, assim como uma estratégia regional levada a sério de incentivos à produção local. Parece-me que isto também era muito importante do ponto de vista económico, aos pequenos produtores locais, a valorização dos produtos locais. Eu penso que isto fazia muito sentido. Para terminar, como questão importante de fundo na criação e reforço dos laços sociais, a questão da solidariedade que tem atravessado aqui a nossa conversa, portanto, incentivar políticas de apoio à cultura e ao associativismo, que é muito fraco na sociedade portuguesa e também no Algarve, a promoção de uma cidadania participativa, que é muito débil na sociedade portuguesa, e seguir o conselho, mais uma vez vou citar o sociólogo François Dubé, que diz que temos necessidade de inverter a ordem dos valores saídos da Revolução Francesa. E, portanto, em vez de liberdade, igualdade e fraternidade, o famoso tríptico passar a ser fraternidade, igualdade e liberdade. Como diziam aqui ainda há pouco e muito bem, ter cuidado com o próximo, não é? Isso parece-me fundamental. Só portanto, para dizer uma coisa, o Papa sim. Francisco na Fratelli Tutti, que foi uma exortação, penso que é a exortação, ele dizia exatamente que os dois princípios, os dois primeiros, sem a fraternidade não faziam sentido nenhum e eram completamente absurdos. Portanto, nós às vezes esquecemos do último, da fraternidade, e agora achei curioso estar a pôr esse como primeiro, porque realmente é determinante e faz toda a diferença. É interessante. E, portanto, recuperar o primado das lógicas da fraternidade e da solidariedade em detrimento do primado das lógicas da competição individual. Isso parece fundamental para construirmos uma sociedade mais inclusiva. Nesse sentido, as iniciativas que têm sido aqui apresentadas do local parece-me que são fundamentais e estão no melhor dos caminhos, não é? Passamos já então para a doutora Mariana a última pergunta. Alguma medida concreta ou nova que esteja a ensaiar que sinta que é importante sublinhar? Eu gostava de voltar novamente à questão da habitação. O Algarve tem problemas que são comuns ao resto do país, mas a habitação aqui no Algarve é de facto, reveste-se de uma grande acuidade. Mas eu iria pôr a tónica na necessidade de um grande investimento público na habitação em favor das classes mais carenciadas, tanto portugueses como imigrantes. É uma realidade que nós vamos ter que continuar a viver com os imigrantes. Eles são tão necessários para o nosso país. Nós não vamos poder prescindir da presença deles cá em Portugal. E isto temos que ter consciência que as pessoas também, com o andar dos tempos, começam a ter a noção da sua importância para a economia da região e do país. E, portanto, eles têm necessidade de sentir que são bem acolhidos no nosso país e que são bem tratados. Ora, a habitação, uma habitação digna, seria fundamental. A paz não é só a ausência da guerra. A paz é criar condições dignas para que haja um ambiente próspero, para que a economia se desenvolva e para que as pessoas se sintam felizes. Considero fundamental e tenho receio que, ao não serem tomadas as medidas acertadas, que se possa entrar numa espiral muito perigosa no nosso país.
para isso é preciso diálogo. É preciso diálogo, é preciso medidas sociais concretas e justas para atender aos problemas das pessoas. Além disso, nós temos conhecimento que isto é uma questão complexa, que não é de fácil de resolução, como a engenheira dizia muito bem. Isto não é um problema que se resolva de um dia para o outro, mas precisamos ter a consciência de que os nossos governantes tomam políticas nesse sentido, para bem de todos, para bem de toda a sociedade. E depois há que tomarmos consciência de que o momento é difícil para o país e devemos aproveitar este período eleitoral para refletir sobre as propostas dos partidos, pedir que os políticos falem verdade e, acima de tudo, que nos apresentem propostas que sejam execuíveis, realistas e propostas que realmente resolvam os problemas das pessoas. Isso me é permitido dirigir uma palavrinha aos jovens. Eu gostaria de lhes dizer, eles são realmente o que justifica o futuro. Eles são, como eu dizia aqui, os protagonistas do futuro. E, portanto, é bom que eles não deixem outros decidir por eles, que não fiquem em casa, que se mobilizem e que, ouvindo as palavras do Papa Francisco, não deixem que lhes roubem a esperança. E saiam do sofá. É fundamental que eles se mobilizem, mas também não deixem que lhes roubem a esperança. Mas todos juntos, mais velhos, mais jovens, trabalharmos por uma sociedade mais justa, mais fraterna, para o bem de todos. Obrigada. Helena, só temos mais um minuto. Queria-lhe perguntar, falávamos nisto, não é? Na necessidade também de discernir e de votar, mas quer dizer, votar é assim é o nosso dever mínimo, não é? Enquanto cristãos, somos chamados a fazer mais. O que é que sente que a interpela e que gostava de partilhar aqui também com as pessoas que nos estão a ouvir em relação a este cuidado com o bem comum? Sim, eu acho que como cristãos somos chamados a agir em conjunto, em comunidade. Devemos ser inovadores na forma como podemos ajudar a construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna e também com menos desperdício e menos indiferença. Por isso, acho que em comunidade podemos fazer mais e como cristãos, podendo agir individualmente, claro, sempre, não tendo medo, denunciando as injustiças, mas a ação em comunidade tem muita força e é aproximadora do bem, e de bem que vem de Deus, exatamente, e por isso acho que assim iremos mais longe. Em comunidade. Muito bem, estas palavras inspiradoras para fechar aqui a nossa conversa. Eu queria agradecer imenso, acho que foi uma conversa super interessante e super terra a terra também, mas com esta visão também de esperança para o futuro. Falámos aqui de desigualdades, mas também de muitos temas que vamos desenvolver. Como dizia, a participação dos jovens vai ser precisamente o nosso último encontro, porque sentimos mesmo que é preciso também puxar pelas gerações mais novas para se comprometerem com este Portugal que queremos sonhar para todos. Eu agradeço imenso a vossa presença, espero que possam continuar a acompanhar o Ponto de Cruz nas próximas semanas. Agradeço imenso. Nós para a semana estaremos em Lisboa, no COPAV, no Centro Universitário Padre António Vieira, para falar sobre educação. Depois iremos para Braga falar de economia e na última semana terminaremos então em Coimbra para falar sobre a participação dos jovens. Obrigada e até para a semana.